o ídolo do Natal e o chamado ao retorno. Por que colocam em suas celebrações aquilo que o Eterno não ordenou? Porque se inclinam diante de marcas, de datas que nasceram no império e na conveniência humana. Esse vídeo é para despertar seu coração para a verdade. Se você serve e diz que segue a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, então observe o que eu tenho para te falar. Vamos para uma realidade histórica. Nenhum dos apóstolos celebrou o Natal. Quando eu falo dos apóstolos, estou falando dos apóstolos do Cordeiro, do Messias. Nos primeiros séculos da igreja, após a ressurreição de Cristo, após a ressurreição de Yeshua, ninguém nunca celebrou o Natal. Os seguidores de Yeshua, os que seguiam ao reino, os que serviam a Adonai, nenhum deles. Tais celebrações não constam em nenhum documento histórico, nenhum manuscrito do Mar Morto, inclusive encontrado nos últimos séculos, não consta em nenhum trecho das Escrituras da Bíblia que você lê e que você segue. De Gênesis a Apocalipse, não existe essa celebração. Aliás, o próprio Yeshua disse que era para os discípulos celebrarem, lembrarem sempre de uma data. Vocês lembram qual foi? A Páscoa. Nesse momento onde há a Páscoa bíblica e não a Páscoa mundana, nesse momento da Páscoa bíblica se celebra a morte dele, porque foi ali que ele venceu nessa terra. E o véu se rasgou para que nós pudéssemos entrar na aliança. Um dia, sim, que deve ser comemorado segundo a própria Escritura. A data 25 de dezembro, inclusive, só aparece no século IV, depois da ressurreição. Vocês sabem o que é isso? 400 anos após a ressurreição de Cristo, foi aí onde começaram a celebrar 25 de dezembro. Por quê? Pelo sincretismo religioso que aconteceu no Império. Antes deles começarem a comemorar isso, ordenado e dito por Roma, que se aliançou com os governos deste mundo, e quem entende disso de forma mais profunda sabe do que nós estamos falando. Antes disso, eles celebravam exclusivamente as festas descritas nas Escrituras como as festas do Eterno, que está lá, na Bíblia. E essa, muitos hoje em dia não querem celebrar. Portanto, para falarmos sobre essa questão do Natal, nem precisamos ir para livros apócrifos e estudar muitas questões históricas, sabe? Nem precisa. Na Bíblia não existe e não está escrito, Yeshua nunca celebrou isso, ele mesmo nunca falou para os seus discípulos o fazer, os discípulos nunca fizeram, os apóstolos nunca fizeram, os que eram se convertidos lá no primeiro século, que criam que ele era o Messias, nenhum celebrou. Por quê? Que hoje a igreja, chamada igreja deste século, celebra tudo aquilo que foi imposto por Roma, por impérios, e não aquilo que está descrito nas Escrituras. Você mesma pode pensar por si, para que você possa começar a fazer isso dentro da sua casa, no mínimo. Muitos estudiosos consideram que a Igreja Romana, já no fulgor do seu poder imperial, adotou essa data, que era uma data onde esses povos pagãos celebravam o Deus Sol. Faziam inclusive uma festa nesse mesmo período chamada Saturnália, uma festa que tinha troca de presentes, banquetes, celebrando a outros deuses. Coisa que na Escritura está descrito que o Eterno não quer que nenhum de nós que servimos a Ele venhamos a nos misturar com práticas que são pagãs. Roma fez isso para facilitar a incorporação dos pagãos dentro do cristianismo ou para dar vestes cristãs a uma festa pagã. E aqui existe um problema profético. E todo problema profético é para nós, filhos do Eterno, resolvermos e proclamarmos a verdade para que corações sejam despertos e iluminados com o que está de fato no coração do Eterno para os seus filhos. Adotaram os calendários das nações, e isso sem que o Eterno tenha ordenado. Muitos estão andando por caminhos que ele nunca traçou. E quando uma tradição ela ocupa o lugar da obediência, isso se transforma em idolatria. O Natal é um ídolo dentro de muitos lugares, que o único que deveria ser obedecido era Yud-Hei Vav-Hei. Com o passar do tempo, muitas tradições humanas, mesmo com aspectos cristãos, outrora poderiam ser questionados. Depois se tornaram norma. Quer exemplos disso? Celebração de 25 de dezembro, árvore de Natal, Papai Noel, trocas de presentes, tudo isso é o centro de uma festa pagã que não tem nada a ver
com a data que o Messias nasceu. Inclusive, ele nunca disse para celebrar a data do seu nascimento. Quando algo que nunca esteve nas Escrituras vira algo legal na fé, esse algo torna-se um ídolo. O próprio Yeshua advertiu o seu povo: vós me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Em muitos lares e igrejas cristãs hoje, o Natal encontra um lugar de destaque no seu calendário. Isso torna-se estranho, de acordo com a própria fé que o próprio Messias falou. Mas quem fala sobre isso, ou quem contesta, ou quem diz que não vai celebrar, é visto como estranho e radical. Isso revela o quão forte é essa tradição nos corações. Vivem em função muitas vezes da cultura, mas não da palavra que fala da cultura do reino. É por isso que nós continuamos insistindo a chamar: voltemos às veredas antigas, às veredas que o Mestre andou. Se nós temos um Mestre, se Ele é nosso Senhor, então que nós possamos olhar para Ele, confessar e que a tradição tomou o lugar da obediência. Reconheça que o calendário do império encontrou lugar no calendário da igreja. Exortai o povo a observar o que celebra, se está de fato nas celebrações das Escrituras ou nas tradições humanas e até mesmo pagãs. Restaurai a centralidade das festas bíblicas que os discípulos do primeiro século cumpriam, os novos convertidos também, e por que nós, que fazemos parte do mesmo corpo, já não cumprimos mais? O Filho do Homem, Yeshua HaMashiach, o Messias, não nasceu na data do calendário imperial. Rejeitai o que veio da conveniência, abraçai aquilo que veio da revelação verdadeira das Escrituras. Voltemos às veredas antigas, porque ali há repouso para nossa alma. Yud Hei Vav Hei, nosso eterno Adonai, nos chama, nos convoca à obediência a Ele, segundo a sua perfeita vontade. Shalom.